e persevere vivendo um dia de cada vez, como a gente aprende no Amor Exigente. Que hoje seja o primeiro dia da sua nova vida. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, da qual hoje orgulhosamente eu posso dizer que faço parte. É uma instituição que faz reuniões semanais, são 2 horinhas por semana, são grupos de auto e mútua ajuda. E a gente tem sido ajudado mesmo, o Brasil, a América Latina tem sido ajudado demais com o Amor Exigente. O Amor Exigente tem ajudado a recuperar famílias e dependentes. E olha, quando a gente fala de dependência, a gente fala de dependência química. A dependência química que muitas vezes as pessoas entendem que ela é separada do alcoolismo, mas Amor Exigente também vai tratar a dependência em álcool e outras drogas. Além disso, todas as outras compulsões. E a gente sabe que hoje nesse mundo, nesse corre-corre, com tanta ansiedade, a gente às vezes esquece de entregar para Deus e acaba vivendo compulsões, tentando acalmar o coração. Hoje, a gente recebe 3 coordenadoras de Amor Exigente, lá no grupo da Vila dos Remédios. A gente tem a Cláudia Roberta de Queiroz, a Monique Stigliani e a Dirce Oliveira. E a gente vai conversar sobre o que é Amor Exigente e sobre o quanto Amor Exigente pode fazer diferença na sua vida. Mas a nossa intenção hoje é que este programa já possa também tanto te levar para um grupo quanto semear uma mudança para que hoje seja o primeiro dia da sua nova vida. Então, Cláudia, Monique e Dirce, sejam muito bem-vindas. Um prazer recebê-las. Obrigada por estarem aqui. Olá, como vai? Muito obrigada por estar aqui. Cada vez melhor, não é assim? Isso, cada vez melhor. A gente está em processo a gente está aprendendo, a gente está crescendo, não é assim, Cláudia? É isso. Monique Stigliani e Dirce Oliveira. Há quanto tempo você está no Amor Exigente, Dirce? Então, nós estamos já há 8 anos com o grupo lá na Vila dos Remédios. E você está há 8 anos Há 8 anos. E o que te levou para o Amor Exigente? Olha, a prevenção. Quando eu tomei assim, conhecimento do Amor do projeto, eu achei assim que havia uma possibilidade de prevenção para que coisas ruins não venham a acontecer. Você tinha filhos menores na época? Não tenho filhos. Não tem filhos, então era por amor para ajudar outras mães. Exatamente. Oh, que lindo isso. Porque eu gosto muito de trabalhar com jovens. Uhum. Então eu via os jovens assim com dificuldades, assim meio que perdidos, né? Então eu vi no Amor Exigente a possibilidade de ajuda. Isso é maravilhoso, porque assim, a gente tem muitos achismos, né? E até eu digo que a droga, ela é relativamente nova no nosso meio, na nossa sociedade. Então a gente fica achando que o que a gente sabia, mesmo o que a ciência estudou, bastava. Mas não, do mesmo jeito que essa indústria está sendo modernizada e ela é voraz no sentido de pegar ali e transformar o nosso filho saudável num dependente químico, a gente também precisa aprender. E Amores, a gente tem um programa que funciona há muitos anos e que tem realmente dado resultado, isso é importante. A Monique, o que te levou ao Amor Exigente? Ah, meu também foi por amor. Olha eu sou lá. do Amor Exigente pela Dirce, né? Nós trabalhávamos juntas já na comunidade, né? Na nossa igreja. E aí ela começou no início no nosso grupo, né? Ela deu início também na Vila dos Remédios. E aí eu fiquei sabendo por ela, né? E você tá no Amor Exigente há quanto tempo? Ah, mais ou menos não é na mesma época, porque assim, eu estudava, então eu só conseguia na época das férias. Aí o pessoal brincava, né? A voluntária veraneio. Você tem quantos anos hoje? Desculpa te perguntar. Hoje eu tenho 25. 25, Isso. Você começou, então você ainda era adolescente? Sim. E você sentiu necessidade de aprender sobre dependência química para ajudar os seus amigos, é isso? Com certeza. Com e você certeza. tem tido a oportunidade de fazer essa diferença? Bastante, viu? Porque, olha, eu mais aprendo, né, do que... É difícil, né? Hoje mesmo, essa semana mesmo, nós escutamos umas coisas difíceis, né? Que tem momentos, assim, que são bem difíceis da gente escutar lá no nosso grupo. Porque ele é um pouquinho diferente, né? São os jovens que estão com os pais dependentes, né? Então, é um outro olhar. Como a gente aplicar Amor Exigente com esse novo olhar, né? Porque até então, a gente só conhecia o Amor Exigente através dos pais, né? Com os filhos, no caso, as mulheres com os esposos, né? Enfim, e o olhar do jovem é diferente, né? Como que ele se sente. Então, eu fui mais para aprender, para depois, no futuro, eu não sabia que ia ter um subgrupo para lidar com isso, né? Olha que interessante. Então, existe um subgrupo lá na Vila dos Remédios de filhos que têm pais dependentes químicos. E eu fico até arrepiada agora, porque eu fico imaginando, me coloquei agora no lugar desses filhos, o quanto eles sofrem. Eu quero chamar a sua atenção. Você que é filho tem um lugar para te acolher, mas você que é pai e você que é mãe, que fica achando que o seu excesso
está sob controle, que está tudo bem, saiba que o seu filho sofre. E o sofrimento é grande, É na muito. verdade, Monique. E Cláudia também chegou no Amores de Gente por Amor, né? Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje, nesse momento. A gente diz por amor, mas na verdade cada um de nós tem uma ligação, tem alguma relação, né? Não é simplesmente esporádico ou algo aleatório a nossa vinda, a nossa presença no grupo. Né? A gente se identifica muito com os problemas, cada uma de nós tem, dentro da sua história pessoal, alguma ligação de alguém que já foi dependente químico e a gente sabe o sofrimento que isso causa, né? O sofrimento. E nesse caso, o subgrupo de jovens são muitas vezes os filhos que vão acompanhando alguém da família, porque algum dos pais estão internados. Então, eles não tinham espaço dentro do grupo, então foi criado esse subgrupo, esse espaço para eles terem uma escuta, para fazerem a partilha também, e acaba havendo essa identificação, porque a gente sabe que filhos de dependentes têm um alto risco ou de desenvolver algum tipo de transtorno ou de ter algum problema emocional. E até fazer uso de drogas, tem mais propensão a fazer uso de drogas. Então ali eles precisam fazer a prevenção, porque eles são presa fácil, não é isso? Eles estão bem suscetíveis, né? Além deles trazerem aí essa carga genética que dá uma predisposição, isso cientificamente atestado e comprovado. Exatamente. Muito legal. Hoje são outras histórias. Fala, Cláudia, desculpa. A gente está trabalhando o quarto princípio, né? E o quarto princípio diz que os pais e filhos não são iguais. E dentro desse princípio tem um princípio valorizador, que é isso que a gente fala e que as meninas trabalham muito isso no grupo. A importância de que cada pessoa, mesmo você sendo filho de uma pessoa que traz essa doença, que traz essa questão, você também tem muito valor e você pode mudar a sua vida e você pode ser uma pessoa especial e que o amor transforma, o poder desse amor de transformar. Mesmo que a sua família esteja desestruturada, que seja uma família com dificuldades, o seu amor, a sua identidade pode fazer toda a diferença. Lindo isso, isso vale para você que está assistindo, mesmo que você hoje não esteja num grupo. Você tem valor. A sua diferença pode transformar, pode fazer diferença grande na vida da sua família. As histórias são inspiradoras, tem outras histórias maravilhosas. A da Maria Aparecida, por exemplo, é muito interessante. Ela vive uma situação em que muitos brasileiros também vivem. O seu marido e os filhos são dependentes químicos. Você pode imaginar o sofrimento dela. Mas em um determinado momento ela percebeu que a mudança tinha que acontecer, como a gente está falando aqui, a partir dela. E quando ela buscou ajuda e mudou o seu próprio comportamento, tudo mudou. E olha que legal que ela compartilha com a gente agora. Presta atenção. A minha família já vem de 4 gerações de adicção, né? Seria o alcoolismo. E só espiritualidade não resolvia. Eu achava que só a espiritualidade iria, né, resolver. Mas até então não estava resolvendo. Foi quando me indicaram que eu viesse até o Amores de Gente para participar das reuniões. Eu compreendi que o problema não era eles, e sim eu. Era eu que teria que mudar. A minha mudança, a mudança dos meus pensamentos, das minhas atitudes, fez com que cada um deles viesse a transformação aos poucos. Claro, ainda falta muito, né? Porque não é do dia para a noite que vem a transformação. Mas assim, já mudou muito, graças a Deus. Hoje em dia eles têm essa consciência de que é uma doença e de que precisa tratar. Hoje em dia eles têm a consciência da questão de que se eles não mudarem o comportamento, né, isso gera morte, né, como muitos dos amigos dos meus filhos, do meu esposo já morreram, né, sobre a questão do alcoolismo, das drogas. Hoje, graças a Deus, eles têm uma outra visão sobre a questão do alcoolismo e das drogas. O meu conselho é que a pessoa procure um grupo, né, de ajuda, do AA, NA, o Amor Exigente,
que procure, né, uma ajuda, porque senão ela não vai conseguir. Sozinha ninguém consegue. Obrigada, Maria Aparecida, por abrir seu coração e ter coragem de falar em rede nacional um pouquinho da sua história. Na verdade, sozinho estamos perdidos, não é assim? E em comunidade a gente vai encontrar a nossa força, né? E a gente encontra a nossa força. A Maria Aparecida, ela foi buscar ajuda para o marido e para os filhos, no momento de tamanha fragilidade, de muita dor, e ela percebeu que ela precisava mudar, que ela não mudava o comportamento do outro, mas o dela. Eu estou aqui diante de vocês três que foram namoro exigente, claro que com histórias pessoais, mas movidas pelo amor, com a intenção de ajudar ao outro. Mas na hora da partilha, quando vocês estão lá no grupo, vocês falam de vocês. E vocês também acabam sendo motivadas a viver um dia de cada vez e ficarem cada vez melhor, não é? Com certeza. Por exemplo, Dirce, eu gostaria nesse momento, você que está assistindo, que você se imaginasse nessa roda aqui, tá? Eu vou fazer uma proposta diferente para vocês, a gente não combinou isso, mas eu quero que você tente se incluir. E que você também possa depois tirar um momentinho para pensar, o que eu deveria colocar para fora? O que é que eu posso mudar em mim? Disse, o que você sentiu, o que você anda sentindo, o que é que precisa ser trabalhado na sua vida? Na minha vida pessoal, tem muitas coisas, né? A gente tem vários problemas. Então, eu gostaria, assim, de mudar na minha vida pessoal, ser mais feliz. Ser mais feliz, no sentido de feliz. Alegre, sorrir. Exatamente. Tá aí. No amor exigente, as pessoas param para se olhar, para se perceber. E a Dirce pode sair daqui com uma meta, né, meninas? Que lá no amor exigente, uma vez por semana, todos saem com uma meta. Meta da Dirce, sabe? Eu posso sugerir, ver se vai combinar, porque cada um vai achar sua própria meta. Mas sorria mais. O que vocês acham? O que você acha disso? É uma boa ideia. Faz sentido? Quando a gente sorri, a gente manda mensagem pro cérebro de que a gente está mais feliz e ele acaba ficando feliz, sabia? Então sorria, mesmo que forçado, sorria mais, né? Isso. E a... A Monique precisa... Olha, a Monique precisa tomar um juízo um pouquinho. Precisa de juízo. Eu ando um pouquinho desatenta. Talvez a minha meta seja ficar mais atenta, né? Porque assim, eu tenho aquela vontade de assumir muitas coisas, né? De fazer muitas coisas. Só que tem um tempo, você tem que saber administrar o seu tempo, né? E eu brinco muito porque a gente reclama da vida, né? Por conta de, falta tempo para aquilo. Mas você arranja tempo, só que não sabe lidar com ele, né? Então, eu preciso me atentar a algumas coisas nesse sentido. Você acha que você está falando disso e eu estou lembrando que muitos estão vivendo a mesma situação que você, eu estou vivendo a mesma situação que você e eu estou atribuindo um pouco dessa minha confusão em relação à administração do tempo ao uso excessivo do celular, das redes sociais, porque ele está tirando muito da minha atenção. Você sente isso também na tua vida? Até a questão de tecnologia, né, eu não me refiro a isso também, né, mas assim, de assumir o tempo todo, né, as coisas e os nossos recursos são limitados, acabamos de falar desse aprender a colocar uns limites, tema, né? Isso. Olha, você sabe que a gente tem conhecido pessoas que vivem... Sempre quando tem um dependente químico ou um dependente de qualquer compulsão, existe um codependente, né? E na codependência a gente tem uma dificuldade de dizer não é verdade, Monique? Essa é a minha dificuldade. Essa é a sua dificuldade. Eu acho, assim, muito curioso que a gente estava comentando isso, que no grupo você acaba descobrindo coisas sobre si mesmo que em outra questão você não descobriria. Essa questão da Dirce dizer que não sorri, ela coordena os grupos, não só o nosso grupo de jovens, mas ela também coordena outros grupos na igreja. E ela é uma pessoa alegre que movimenta, mas ela sentiu essa dificuldade dentro e é trabalhado isso. Né? E no caso da Monique, eu gostaria que a Monique falasse um pouco pra gente da vivência pessoal que ela tem com a própria família e do quanto isso ajuda, até em relação ao alcoolismo, né? Do quanto isso tem ajudado. Porque assim, né? Até então, eu mesmo frequentando o grupo, só com o tempo, né? Cada um tem um tempo, só com o tempo eu fui perceber que algumas das minhas atitudes eram em relação ao meu pai, né? Porque meu pai, ele foi alcoólatra, né? Antes de eu nascer, eu sou a raspa do tacho, né? No caso. Eu vim depois de muitos anos, né? Então, meus irmãos que vivenciaram mais essa fase dele. Eu não, eu peguei a consequência. Ele já parou, tinha parado, né? Por conta de um infarto. Ele quase não me conhecia, né? Foi um ano antes de eu nascer. E ele... praticamente a vida mudou, porque aquelas, sabe, consequências de uma vida que você achava que era melhor, mas você acaba passando isso na educação dos seus filhos. E eu passei por essa consequência, porque meu pai, ele ficou muito doente depois disso, né?
Então é problema de coração e tudo, e aquela coisa do emocional que pega muito, né? Então, esse trabalhar o emocional é muito difícil para mim, porque a minha codependência é nesse sentido, em relação às pessoas, em todos os meus relacionamentos, com amigos, E aí, de com repente, olha isso, entendeu? foi para Amor Exigente para ajudar e descobriu que precisava ser Exatamente. ajudada. E é isso que me chama muita atenção no Amor Exigente, é o que ele transforma, porque ele coloca que a sua vida é sua. Então você retoma a sua vida, retoma a sua história e você tem aquela força, né? E principalmente em questão dos jovens que a gente está atendendo agora, é muito lindo eles chegarem porque no momento você não sabe como lidar, né? Porque ele fala, poxa, é meu pai que está passando pela dependência, mas eu não posso sobrepor a hierarquia familiar porque eu não sou, né, o responsável pela família. Mas ao mesmo tempo eu tenho que impor limites para ele. Ou para ela, no caso se for a mãe ou outro responsável, né? E como lidar com isso? E aí é um pouquinho, é cada semana, é cada dia trabalhando sua meta pessoal, né? É muito, muito lindo. Eu tô mostrando aqui um pouquinho do que acontece num semigrupo, depois que a gente tem o momento da espiritualidade, depois que a gente tem o momento da palestra, mas o subgrupo, ele é sigiloso. A gente está abrindo aqui um pouco com a intenção de te ajudar, porque eu quero realmente que você sinta-se parte de toda essa história, porque o Amor Exigente está de portas abertas. Você não paga para ir ao Amor Exigente, você não paga para frequentar, você só vai receber coisas boas. É um grupo de qualidade de vida. A Dice falou, a Monique falou, Cláudia conta daqui a pouquinho um pouquinho dessa história pra gente, tá bom? Depois eu vou falar também de mim um pouquinho, né? Bom. Porque afinal de contas, é importante você que está em casa saber que não existe grama do vizinho mais verde. Todos nós temos os nossos problemas na dependência de Deus. E num grupo de apoio a gente vai caminhando e vivendo um dia de cada vez para ficar realmente melhor. Não é isso, Cláudia? Você chegou no Amor Exigente por que motivo? Porque na minha família, na verdade na família do meu marido, né? A sobrinha estava com um problema, ela tinha sido internada e na clínica tinham indicado procurar um grupo de apoio, o Amor Exigente. E eu fui junto com eles. E eu fiquei encantada com a proposta, né? Foi muito bom, ajudou muito a gente naquela época, naquele momento. E se comentou que na nossa paróquia tinha necessidade de ter um grupo assim. E como eu já fazia parte da igreja, então a gente foi conversando com as pessoas e acabou formando esse grupo e eu acabei me apaixonando pelo Amor Exigente e estou nele até hoje. Cláudia, uma tia em grupo, em tratamento no Amor Exigente, ela é capaz de promover mudanças pessoais que atinjam a família que não é necessariamente a dela, que é a família do cunhado, da irmã? É que existem coisas na vida da gente que a gente diz que são pontos e que a gente só vai entender lá na frente. Enquanto está acontecendo, você não compreende. Então, quando eu me casei, eu já sabia que meu marido, o pai dele era alcoólatra. E eles sofreram muito com isso. E que sempre ficam sequelas. E eu não entendia muito bem, a gente estava apaixonada, né? A gente estava até comentando. Você viu dele, você viu meu marido muito bonito. Então você não vê, no dia a dia que você percebe a codependência, o quanto isso a pessoa é afetada, no controle excessivo. E eu só fui descobrir isso participando do Amor Exigente, o quanto aquilo alterava a minha própria vida. Porque alterava a vida dele. Porque alterava a vida e dele. E aí mexia em toda a dinâmica familiar. E mexia, exatamente. Então, ajudando os outros, eu acabei recebendo ajuda, que é o nosso lema, uma mão que dá, uma mão que recebe. E o que você precisa ainda trabalhar? O que é que te mexe, assim, mexe com você? É uma fraqueza minha, que as meninas conhecem. Né? Que assim, em alguns momentos eu esmoreço, então eu me distancio do grupo, eu acabo, tem outras atividades, eu acabo me envolvendo com outras coisas, então eu preciso ter essa firmeza mais de voltar e de ajudar. Então agora a minha meta, a gente está com um planejamento de fazer uma atividade especial de prevenção. A minha meta é organizar a reunião e falar, vamos embora, não vamos desanimar. Porque, às vezes, os afazeres, né? A gente acaba priorizando outras coisas na vida. E olha, você tá vendo que é simples? E é nessa simplicidade que as coisas vão acontecendo. É com propósitos. As metas semanais, elas vão fazendo com que a gente vá melhorando passo a passo. Tem coisas tão pequenininhas, né? Às vezes chega uma mãe lá que tá tão triste, tão adoecida na codependência, por conta da dependência química do seu filho, que esquece de si e não penteia o cabelo há meses, não se olha há anos. De repente, a meta pode ser
essa semana eu vou pentear meu cabelo, né? É Pode porque ser. o codependente, ele não vive, não consegue deixar o outro viver. Ele deixa de se pentear, ele deixa de se arrumar, porque ele precisa cuidar do dependente que ele tem em casa. Ele tem que resolver o problema do dependente e acaba se esquecendo de si mesmo. E o grupo te auxilia a entender que você tem vida, que você é especial e os cuidados consigo mesmo. É um resgate, né? Eu costumo dizer para quem chega, né, que o Amor Exigente é um trabalho de resgate, né? O resgate da nossa humanidade, né? Como que a gente perde no nosso dia a dia? Porque eu esqueço da minha história, não sei nem mais quem é a Monique, né? E o Amor Exigente, a gente traz essa proposta. Não, a pessoa mais importante é você. Não de uma forma egoísta, sabe, individualista, não. Mas sabendo que você estando bem, é claro que você vai estender a mão para o outro e vai ser apoio para o outro, né? Perfeito. Eu disse que ia falar um pouquinho de mim, eu tenho sentido que eu preciso abandonar um pouquinho o celular, porque como isso pega a gente de jeito, né? E é o tempo inteiro a necessidade de estar conectada e perceber que essa necessidade tem a ver com questões emocionais que precisam ser tratadas. Então, eu tenho uma meta que é colocar limites diários e quando eu estou em casa eu não posso usar o celular porque a gente precisa viver cada momento com atenção plena. Então, assim, hora de estar com a família, hora de estar com a família e aí o celular tem que ficar escondidinho. Estou tentando, essa é a minha meta dessa semana que eu preciso colocar em prática, que eu sei que é para o meu próprio bem. A meta não é para o outro, né? A meta é para a gente, né, sim, Cláudia? Parabéns, porque é tão difícil, parece simples essa consciência dessa questão. Por isso que você está de parabéns, porque você já tomou consciência de que essa mudança precisa acontecer, de que ela é importante e vai fazer diferença na sua vida e na vida da tua família. Né? Porque é muito difícil a gente se desapegar de comportamentos, de costumes. E é mais difícil perceber que nós somos a causa da nossa mudança, né? E talvez essa mudança vai inspirar outras mudanças, que são as outras pessoas, né? É isso mesmo. Você viu aqui algumas histórias, você deve lembrar, se você está acompanhando o programa desde o começo, da história da Maria Aparecida, que é uma história de muita dor. Ela falou muito pouco ali, eu queria até que ela tivesse aberto o coração e tivesse contado um pouquinho do drama que ela viveu e um dia de cada vez que ela vive com o marido e os filhos dependentes químicos. Não é fácil e talvez hoje você esteja experimentando toda essa dificuldade. Talvez você tenha descoberto que o seu filho está usando drogas. E aí você ligou na Rede Vida porque você quer ouvir uma palavra. O que eu tenho para falar para você é que você não pode ficar sozinha. E que existe um grupo de braços abertos para te receber. Cláudia, eu queria que você desse uma palavra para essa mãe ou para essa avó, para essa tia, que está em desespero, porque descobriu que aquela pessoa que é tão amada está usando drogas. Num primeiro momento é o desespero, e desespero significa falta de esperança. Não perca as esperanças, porque o amor exigente vem para dar essa esperança e mostrar existe um caminho, existe uma solução. E que muitas vezes a espiritualidade, que é uma espiritualidade pluralista que nós cultivamos no grupo, te mostra que você é filho da Divina Majestade, é um filho muito amado de Deus e que nada falta. E que diante de você não é a dificuldade que você está passando, você é muito maior e pode resolver essa dificuldade. E que em grupo fica muito mais fácil, porque você acaba descobrindo que outras pessoas passam por problemas semelhantes aos seus e que você também tem valor e você pode ajudar e ser ajudado. Então venha para o grupo, não se isole, porque isolado você está perdido, você está sozinho. Mas junto com outras pessoas você descobre a maravilha que é do poder divino que cada um traz consigo e você vai acabar descobrindo o seu mesmo. Muito bem. Dirce, você disse que trabalha com crianças, né? E eu, com jovens. Eu me lembro das professoras agora e até mesmo de mães que talvez tenham descoberto que o filho... ele está começando a beber, ele está gostando. Eu descobri outro dia que ele experimentou um cigarro de maconha. Essa experimentação que muitas vezes é tão aceita pela nossa sociedade, mas que deixa o responsável preocupado. O que você falaria hoje para essa mãe que está preocupada, ou para essa professora que está preocupada, que não sabe bem como agir, não sabe bem se isso é aceitável ou não? Olha, mãe, tudo que não fique assim desesperada. Tudo que você quiser fazer agora, dificilmente vai dar resultado, porque você ainda não tem conhecimento sobre esse assunto. Mas se você começar a participar de um grupo, você vai descobrir quantas coisas você pode fazer pelo seu filho,
pelo seu amigo, por um jovem que está se perdendo nesse mundo. Então procure ajuda, venha para o grupo e você vai ver que o grupo é assim. Você não sente, pensa que não está acontecendo nada, mas ele vai transformar você. E aí você vai descobrir quanta coisa pode ser feita para ajudar alguém que está se perdendo. Mesmo que não seja nem por drogas, mas por mudança de comportamento. Isso é muito importante. Muito bem, obrigada, Dice. E Monique, muitas vezes a gente é inconformado com as pessoas que estão à nossa volta. E eu sei que tem muitos filhos que são inconformados com os pais que têm, apesar de pai e mãe serem um presente especial, muitas vezes representam um peso, uma grande dificuldade. Você falou ainda há pouco e o seu caso é um caso leve, perto de tantos dramas. Com certeza. Né? Bem leve, mas tem filhos e eu sei que você consegue agora se colocar no lugar desses filhos. Eu queria que você falasse para esses filhos que falam, não consigo mudar meu pai e minha mãe, mas não estou suportando o que eles estão fazendo, tá pesado para mim. Para você, filho, assim como eu sou jovem, né? Não se sinta sozinho, realmente, porque a gente não pode mudar o outro, né? Pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso responsável. A gente não consegue mudar ninguém, mas a gente consegue mudar a nossa vida, né? E se você não tem essa raiva, perdoe, porque o perdão é o primeiro passo. E venha para o nosso grupo, né? Porque você com certeza vai ser acolhido, vai ter outro jovem que vai te apoiar, que vai te acolher, que vai entender o que o jovem que tem o pai nessa situação está passando. E essa carga vai ser menos pesada a cada dia. E você vai conseguir ter a certeza de que você, enquanto jovem, pode muitas coisas. A gente vive num mundo de muitas informações, né? E que esperam muito do jovem. E às vezes ele se esquece de ser ele mesmo. Ele tem que retomar essa sua história e ter essa vez, né? Lembrar que ele tem vez, que ele tem voz e que ele pode mudar. E que pode retomar a sua vida e trilhar um bom caminho. Ô, Cláudia, muito bem. Obrigada, Monique. Eu estou me lembrando, enquanto a Monique está falando, de um vídeo que eu assisti há um tempo atrás. Uma pena que a gente não tem ele aqui agora. Mas de um menininho que imita todas as atitudes do pai. Então, ele se veste como pai, ele pega o metrô como pai, ele anda como pai, ele desce a escada rolante como pai e corta para uma cena onde o pai está fumando e o filho pequenininho também está fumando. A Monique estava falando da importância do filho perdoar o pai. Quando isso não acontece e o filho não se encontra e não percebe que ele pode ser diferente, ele pode acabar repetindo o padrão que ele tanto odeia do pai que bebe, do pai que usa drogas, da mãe que bebe e usa drogas, não é verdade? Sim. Existe uma ordem, né, nessa relação familiar, uma ordem de amor. Nisso que a gente está dizendo, do que doa, do que recebe. Sim. Esse filho, ele precisa receber amor desse pai, mas ele também precisa doar esse amor. Sem o perdão, isso entra em desequilíbrio. Essa ligação de amor, ela entra em desequilíbrio e isso acaba afetando ele próprio. No amor exigente, você aprende que perdoar não é esquecer, não tem como a gente esquecer do que aconteceu, mas tem como não se vingar. Tem como você tocar a sua vida um passo de cada vez e doar esse amor, compreender, mesmo ainda que seja difícil, né, que seja uma tarefa bem árdua tentar compreender o que acontece. Mas você buscar essa compreensão através das informações, através do conhecimento do que é essa doença, do dano que ela causa, do dano que ela provoca. E encontrar uma nova postura para não se tornar igual, para não se identificar com o problema, mas buscar um novo olhar que vai mostrar essas raízes na sua família, que tem coisas muito boas na sua família. Que sua família não é a droga, não é a dependência. Ela é muito mais do que isso. Olha, isso é lindo. A sua família não é a droga, não é a dependência. O seu sobrinho, que você ama tanto, ele não é a droga, é o seu sobrinho. O seu filho não é a droga, ele é o seu filho. É o seu pai, é a sua mãe. Resgate esse ser humano que você tanto ama. E deixa a droga ir cada vez ocupando um lugar mais secundário na sua vida. Busque ajuda, vá para um grupo de amor exigente que isso vai acontecer como um milagre, né? É um passinho de cada vez, mas acontece. Meninas,
uma delícia Obrigada. de papo. Fiquei muito feliz de recebê-las. Disse, Monique, Cláudia. Amor Exigente está no site amoresigente.org.br, tem o endereço da mais próxima da sua casa. Vá a uma reunião, são 2 horinhas só, uma vez por semana, não dói nada, viu? E não custa nada também, tá bom? Vá, não fique só. E lá a gente sempre faz a oração da serenidade e eu vou repetir uma parte dela e peço para que você preste bastante atenção e que você possa fazer essa entrega agora. Entregando nas mãos de Deus e pedindo para Ele serenidade para aceitar as coisas que você não pode modificar. Coragem para modificar aquelas que você pode. E sabedoria para distinguir entre uma e outra. Força, fé e alegria. Beijo, meninas. Obrigada pelo carinho, pela presença.